Olá a todos. Neste módulo abordaremos as lesões ulceradas que se manifestam na cavidade bucal. E o objetivo principal é que nós possamos estabelecer o diagnóstico correto dessas lesões. Para tal, numa primeira parte da aula, nós abordaremos a semiotécnica dessas lesões ulceradas e posteriormente nós vamos abordar individualmente as lesões mais comuns. Também visamos discutir um pouco e apresentar para os senhores as diferentes modalidades terapêuticas que nós podemos empregar no manejo destas lesões. As lesões ulceradas que se manifestam na cavidade bucal, na verdade, elas podem ter origens distintas. Então, nós temos desde lesões infecciosas, lesões traumáticas, lesões autoimunes, lesões tumorais, que podem clinicamente na boca se manifestar com a exposição do tecido conjuntivo, ou seja, através de uma ulceração. Tendo em vista isso, elas se tornam lesões de difícil diagnóstico e muitas vezes de difícil tratamento também. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse processo diagnóstico para que realmente nós possamos estabelecer o diagnóstico definitivo, visto que as causas, a etiologia dessas úlceras podem ser as mais diversas possíveis, o tratamento varia muito entre elas. Então, só dizer, meu paciente tem uma lesão ulcerada, não nos ajuda muito, nós precisamos investigar mais para estabelecer o diagnóstico definitivo, visto que várias condições podem se manifestar clinicamente como úlceras. Então, as lesões ulceradas, elas são lesões que nos desafiam muito na clínica. Os pacientes que vêm com essas lesões ulceradas, geralmente eles vêm com desconforto, porque boa parte dessas úlceras doem. O tratamento efetivo, nós só vamos poder empregar no momento em que nós tivermos um diagnóstico definitivo. E muitas vezes, para chegar a esse diagnóstico definitivo, nós vamos lançar mão de exames complementares, dentre eles principalmente a biópsia, mas em alguns casos que nós vamos discutir mais para frente, exames sorológicos, por exemplo, e às vezes outros exames complementares do tipo imunohistoquímica. Então, dentro da semiotécnica, que a gente vem conversando com vocês em cada um desses módulos, nós vamos realizar o exame clínico dos pacientes que vêm ao consultório e muitos deles já vêm com a queixa de dor. E durante esse exame clínico, na anamnese, o paciente vai relatar a presença da dor e vai relatar o tempo que está presente essa ulceração. Então, no exame clínico, nós vamos realizar a anamnese, que muitas vezes para lesões ulceradas é um processo fundamental para a obtenção de informações importantes. Vamos fazer o exame físico extrabucal, que tem que ser muito minucioso, visto que às vezes as lesões ulceradas que nós temos em boca, elas refletem manifestações sistêmicas e essas lesões podem estar em pele também. E vamos avaliar os sinais vitais. Normalmente, após a anamnese e o exame físico intra e extrabucal, nós formulamos hipóteses de diagnóstico que a seguir vão nos direcionar qual o melhor exame complementar para que a gente chegue ao diagnóstico final, estabeleça a terapêutica, o prognóstico e a reavaliação desses pacientes. O exame clínico minucioso, ou seja, uma anamnese bem realizada e uma avaliação física extra e intrabucal bem minuciosa, é muito importante no caso de lesões ulceradas. Isto porque uma série de informações que nós vamos comentar daqui para frente vão nos auxiliar muito no estabelecimento do raciocínio diagnóstico. Então, informações que nós devemos coletar com o paciente. O tempo que essa lesão demorou para se formar. Foi uma lesão de início agudo ou é uma lesão que gradualmente vem se estabelecendo? O início agudo seria uma lesão que em 1 a 2 dias o quadro inteiro já está manifestado na boca. O início gradual é quando o paciente relata que essas ulcerações foram surgindo nos últimos dias, nos últimos meses, ou seja, ela teve um início mais gradual. Outra informação que nós devemos também tentar coletar com o paciente é se essa lesão ela tem mostrado um crescimento prolongado ou se é limitado. O que nós queremos saber? Se essa lesão ela está durando poucos dias, poucas semanas, ou se o paciente tem essa lesão há vários meses.
Outra informação importante, essa de número 3, é no que diz respeito à recorrência ou progressão. O que quer dizer recorrência? O paciente já teve essas lesões, esse quadro semelhante em outros períodos e as lesões regrediram. Então, nós vamos ver que algumas lesões tipicamente têm esse comportamento de recorrência, enquanto outras lesões, como o próprio câncer de boca, se manifesta com progressão, ou seja, uma vez que a lesão comece, ela fica presente e vai progredindo gradualmente. Um quarto item importantíssimo é se essa lesão foi precedida por vesículas. Por quê? Porque algumas condições virais e doenças autoimunes podem ser precedidas por vesículas. Outro dado importante de ser perguntado para o paciente, mas também examinado, são outras regiões, como pele, olhos e genitália. A pele é muito fácil de nós observarmos, os olhos também, entretanto, a genitália a gente apenas pergunta para o paciente se ele refere alguma lesão nesses locais. Além disso, é muito importante também verificar se o paciente está tendo, concomitantemente com esse quadro de ulceração, manifestações sistêmicas como febre, mal-estar e linfadenopatia, que podem nos indicar uma doença infecciosa sistêmica. Bem como também devemos coletar, em termos de anamnese, a informação se o paciente usou algum tipo de medicamento nas últimas horas, 24, 48 horas. Além dessas informações que nós acabamos de comentar, a verificação de trauma local é fundamental. Porque sempre que houver trauma, nós temos que eliminar esse trauma, porque a lesão mais comum ulcerada é a úlcera traumática. Então, geralmente, uma das coisas que a gente questiona o paciente quando existe a história de ulceração em boca é se ele lembra algum fator traumático que porventura tenha incidido naquele local. Então, vamos retomar alguns desses pontos e começar a estabelecer o raciocínio diagnóstico em cima de lesões ulceradas. Então, no momento que o paciente chega com um quadro de ulceração, um dos dados que nós temos que tentar coletar é se essa lesão teve início agudo ou gradual. Com relação, então, à história do início da lesão ulcerada, lesões que têm início agudo são aquelas lesões onde todo o quadro de ulceração que o paciente apresenta se manifestou nesses últimos 2 dias. Nesse tipo de história, nós encontramos principalmente a história de quadros de úlcera traumática, ulceração aftosa recorrente, manifestações de herpes e de eritema multiforme. Entretanto, algumas lesões, o paciente relata que a formação do quadro de lesões ulceradas, ele vem acontecendo gradualmente. Então, geralmente são lesões onde o paciente observa que a lesão se forma e gradualmente ela está progredindo ou que o quadro vem se modificando. Então, ele está com essa lesão presente há mais tempo e surgimento gradual. Um dos exemplos pode ser a ulceração traumática, como é o caso desse slide que nós estamos projetando no momento, onde o paciente apresentava um quadro de ulceração, então nós observamos essa exposição do tecido conjuntivo, com essa pseudomembrana esbranquiçada, que é característica do revestimento das áreas de úlcera em boca, porque há uma formação de uma pseudomembrana fibrinosa, um halo eritematoso em volta, que caracteriza a reação inflamatória. Então, um quadro de úlcera traumática com início bastante rápido, quer dizer, o paciente fez a troca da prótese, houve o trauma local e houve a manifestação da úlcera. Já neste outro quadro, o paciente relatava que ele observava formações de pequenas ulcerações nos últimos meses e que, entretanto, nesse momento ele apresentava esse quadro bilateral de ulcerações. Então, esse crescimento, essa modificação do quadro ulcerativo foi gradual. Outra informação importante é no que diz respeito ao tempo de duração. Então, não só o surgimento, como o tempo de duração. O tempo de duração dessas lesões pode ser um tempo de duração limitado ou prolongado. Lesões de crescimento limitado, de tempo de duração limitado, são lesões que têm a sua manifestação que dura no máximo aí 2 a 4 semanas. O grupo de lesões que vão ter esse perfil são a úlcera traumática, a ulceração aftosa recorrente,
o herpes primário, sífilis primária, mucosite e eritema multiforme. Lesões que têm um curso prolongado são lesões que duram mais tempo na cavidade bucal, ficam permanentemente ou por um bom tempo, algumas regridem, outras retornam, outras ficam crescendo constantemente, que são pênfigo vulgar, líquen plano, pemfigoide benigno de mucosa, doenças infecciosas crônicas, como a tuberculose, por exemplo, a paracoccidioidomicose, a histoplasmose e o próprio carcinoma espinocelular. Nesse slide, então, nós podemos observar duas lesões distintas. No lado esquerdo, nós podemos observar uma lesão ulcerada única em mucosa labial inferior, com história de evolução de 2 dias. Nós vemos essa pseudomembrana esbranquiçada revestindo a superfície da úlcera, um halo eritematoso em volta. Na história, o paciente relatava a presença de um trauma local. Então, essa é uma lesão de início agudo, uma lesão limitada, que vai durar aí em torno de uns 14 dias. No lado direito, nós observamos também uma lesão ulcerada, mas vejam que é um outro padrão de lesão ulcerada. Nós observamos, na verdade, um crescimento nodular com uma grande ulceração associada em palato duro do paciente. Essa lesão, de acordo com o paciente, já tinha alguns meses de evolução e não houve nenhum tipo de modificação em termos remissivos do quadro, e sim apenas um crescimento prolongado nos últimos meses. Então, no lado esquerdo, nós temos um quadro de úlcera traumática e do lado direito nós temos um quadro de uma manifestação de uma lesão tumoral maligna. Outro questionamento muito importante de ser feito durante a anamnese na história da doença da lesão ulcerada é se essa lesão está acontecendo pela primeira vez, se ela é uma recorrência e, em ela sendo pela primeira vez, se ela está progredindo. Dentre as lesões que exibem recorrência, nós vamos encontrar então a ulceração aftosa recorrente, o herpes labial recorrente e lesões autoimunes como o líquen, pênfigo, pemfigoide benigno de mucosa. Lesões que tenham como histórico a progressão, ou seja, o paciente vai referir que desde o início da manifestação até o momento que nós estamos vendo, a lesão apenas progrediu, nós encontramos então o carcinoma, ou as lesões neoplásicas malignas em geral, e doenças infecciosas crônicas. Neste slide, nós podemos verificar uma das manifestações, então, que tem esse quadro de recorrência, que é o herpes labial recorrente. Então, aqui nós podemos observar o surgimento de múltiplas vesículas na transição entre lábio e pele, bem característico do herpes labial recorrente. Outra informação importante é se a lesão que nós estamos examinando foi precedida por vesícula. Por quê? Porque infecções virais, como a do herpes que nós acabamos de mostrar, e mesmo outras doenças autoimunes, podem ser precedidas por vesículas. Então, se na anamnese nós obtemos essa informação, ou se no exame clínico a gente já vê a presença de vesículas, o nosso raciocínio diagnóstico vai caminhar para essas lesões que nós acabamos de comentar. Então, dentro das lesões que formam vesículas, nós temos as infecções virais pelo herpes simples, o herpes zoster e mesmo a varicela, e doenças autoimunes como o pênfigo, pemfigoide, e eventualmente um líquen plano bolhoso. Também é fundamental nós examinarmos a presença de lesões em pele. Então, com muita frequência, quando nós temos lesões em boca, o que nós fazemos é pedir para o paciente para a gente observar as mãos desses pacientes, o antebraço, eventualmente também perguntamos se o paciente apresenta lesões em pele que porventura tenha chamado a sua atenção. Observamos também lesões oculares e questionamos o paciente a respeito de alguma lesão, alguma ferida que porventura ele tenha visto nas suas genitálias. Isso porque algumas lesões autoimunes, principalmente, podem se manifestar na boca e também em pele, em olhos e genitália. Só que muitas vezes o cirurgião dentista é o primeiro a observar essas lesões,
visto que muitas vezes essas lesões se manifestam primeiramente na boca e às vezes anos depois em pele e nas demais regiões. Então, dentre as lesões que podem ter manifestação bucal e em outros sítios como pele, olhos e genitálias, nós temos principalmente então doenças autoimunes, como eu acabei de comentar, o pênfigo, pemphigoide benigno de mucosa, o líquen plano e o eritema multiforme, mas também doenças infecciosas como a sífilis, que no seu estágio secundário se caracteriza por lesões em pele generalizado e lesões em boca. Outros dados importantes de serem coletados frente à manifestação de lesão ulcerada é a presença de manifestações sistêmicas, como febre, mal-estar e linfadenopatia. Isto porque é sabido que quadros de infecções crônicas granulomatosas ou infecções crônicas constantes levam à presença de febre, como uma reação do organismo a esse quadro infeccioso, mal-estar, inapetência, perda de peso e linfadenopatia. Então, quando nós temos esse tipo de padrão, nós temos que pensar numa manifestação bucal de uma infecção sistêmica crônica. Então, dentro dessas lesões com manifestações bucais e sistêmicas de doenças infecciosas, nós vamos encontrar principalmente sífilis, tuberculose, paracoccidioidomicose, histoplasmose. Além disso, nós temos que questionar se o paciente que está com aquele quadro de ulceração, se ele porventura utilizou algum tipo de medicamento nas últimas 24, 48 horas. Por quê? Porque existe um tipo de reação de hipersensibilidade a medicamentos que se manifestam com frequência através de ulcerações, não só na boca, mas também na pele e em outros sítios. Dentre essas lesões, então nós estamos falando principalmente do eritema multiforme, que seria então a principal reação medicamentosa com manifestação em boca. Então, finalizando esse primeiro módulo de lesões ulceradas, eu volto a repetir de que a avaliação minuciosa do paciente, tanto na anamnese como no exame físico extra e intrabucal, vai ser fundamental no caso de lesões ulceradas. Muitas das informações que nós vamos obter vão ser essenciais para que a gente possa direcionar o raciocínio diagnóstico. Na próxima parte, nós vamos então começar a conversar com vocês a respeito de cada uma das lesões, baseado no curso clínico que essas lesões apresentam.